Então, bom dia, bem-vindos aqui a esta segunda sessão. Depois da introdução geral e esclarecedora do professor António Matos de Ferreira, vamos então dedicar-nos mais a um estudo particular de uma tradição religiosa, a tradição religiosa do Egito Antigo, com um conjunto de comunicações dedicadas a este tema. Em nome da comissão organizadora, queria também expressar a nossa alegria por termos conseguido congregar num só espaço de um colóquio perspectivas tão diversas como é a da historiografia contemporânea, quem diria. Amanhã vamos ter um sociólogo da religião, temos também perspectivas do cristianismo antigo, da religião antiga romana e grega e também do Egito, e que é precisamente, foi aliás um dos grandes objetivos deste grupo de trabalho, foi precisamente criar uma sinergia e um elan para que no futuro possamos aqui, pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, no futuro podemos cada vez mais consolidar um grupo de trabalho pluridisciplinar em torno da história da religião antiga. Portanto, passo a palavra a Isabel Gomes de Almeida e a Maria de Fátima Rosa. Eu pediria só, muito brevemente, para o melhor do que eu, falarem um pouco sobre o vosso percurso académico e os vossos interesses de investigação atuais, e depois poderem passar à vossa dupla apresentação. Desde já agradeço muito a vossa presença aqui e pronto. Obrigada. Obrigada a todos, bom dia. Então, meu nome é Isabel Gomes de Almeida, eu sou professora auxiliar na nova FCSH, sou investigadora integrada do CHAM, Centro de Humanidades, onde exerço também, desde 2016, funções como subdiretora, portanto faço parte da comissão executiva desta unidade de investigação. O meu trabalho baseia-se ou concentra-se especificamente na Ásia Ocidental, mais na civilização tradicionalmente designada como mesopotâmica, sendo que a minha perspectiva de trabalho tende a ser, acima de tudo, a da história das religiões. Neste momento estou a tentar desenvolver um projeto nesse âmbito, história das religiões, fazendo também alguma interdisciplinaridade, alguma ligação aos estudos da história ambiental, portanto, para ver a relação entre os elementos do ambiente aquático, neste caso, do sul da Mesopotâmia, com aquilo que são as metáforas e os símbolos religiosos, as mudanças que um e outro vão operando e vão influenciando nas duas esferas. Portanto, é um trabalho em curso que estamos a desenvolver no CHAM, é um projeto do qual a minha colega Maria de Fátima Rosa também faz parte. Bom dia a todos também. Eu sou Maria de Fátima Rosa, pertenço à Faculdade de Letras e ao Centro de História da Faculdade de Letras e fui colega da Isabel durante o doutoramento, portanto tirámos o doutoramento em História da Mesopotâmia, já trabalhamos há alguns anos em várias temáticas diferentes. Mais especificamente, o meu trabalho tem a ver mais com a temática da mentalidade, o conceito do tempo, que foi um tema que eu abordei já na minha tese de doutoramento, e recentemente também me tenho dedicado um pouco ao estudo da recepção da Mesopotâmia, sobretudo a recepção no cinema. E depois desta breve apresentação, cabe-me dizer que estamos muito contentes por estarmos aqui, por debater este tópico tão pertinente que respeita ao outro, à imagem do outro nas religiões do mundo antigo, e agradecemos o convite por parte da organização e também todos os esforços para pôr de pé este evento. Tendo em conta este tema, decidimos trazer uma análise comparativa entre duas narrativas mítico-literárias da antiga Mesopotâmia, onde se identifica uma relação marcada pela conflituosidade, mas também pela complementaridade entre os protagonistas dessas narrativas e os seus duplos. Falamos mais concretamente da Epopeia de Gilgamesh, um texto bastante conhecido, e outro talvez não tão conhecido, que é o poema de Água Cheia.
No caso do texto épico, são bem conhecidos os eventos principais da narrativa, portanto, considerada por alguns dos seus tradutores, como a Stephanie Daly e como Andrew George, a literatura mais antiga, não é? O texto literário mais antigo da humanidade, um dos mais longos, mais importantes. Portanto, ao longo das suas 11 tabuinhas são relatadas as aventuras de Gilgamesh e do seu amigo, do seu companheiro Enkidu, os vários desafios, portanto, todas as suas aventuras são marcadas por um desafio constante aos deuses. E mais tarde, na 7ª tabuinha, talvez assim o momento mais dramático da história, em que Gilgamesh, o rei de Uruk, o protagonista desta narrativa, é confrontado com a morte do seu companheiro, que lhe provoca uma dor incomensurável. Este momento e esta morte do seu companheiro, no fundo, obriga-o a tomar consciência de si próprio, a tomar consciência da sua própria mortalidade, e este aspecto desencadeia então o desenrolar de uma nova etapa dentro da epopeia, que é talvez o aspecto pelo qual a epopeia é mais conhecida, que é a busca pela imortalidade. O texto de Gilgamesh, ou melhor, as narrativas de Gilgamesh são bastante antigas, não é? Recuam ao 3º milénio, os textos mais antigos que conhecemos. No entanto, alguns dos trechos que vamos ver aqui nos slides do PowerPoint respeitam a chamada edição normativa, ou texto normativo, ou também chamado texto standard, que se encontrou em cópias da famosa biblioteca de Assurbanipal, já no século VII a.C. O outro poema que vamos aqui também ver um pouco mais ao pormenor é o poema de Agushaya, que toma o seu nome de um epíteto que é conferido à deusa Ishtar, uma das deusas mais conhecidas e mais importantes do panteão sumério-acádico, a deusa associada à governança e, sobretudo, neste poema em particular, à guerra, não é? Ela aparece como uma Ishtar bélica e guerreira, e este poema é menos conhecido e para tal contribuem vários fatores. Primeiro, deve ser notado que chegaram até nós pouquíssimas cópias deste poema e, para além disso, essas cópias encontram-se em estado bastante fragmentário, o que nos permite apenas ter percepção de cerca de metade das linhas originais do poema, que seriam 800, nós temos acesso a cerca de 400. Por outro lado, acresce ainda a esta dificuldade o facto do próprio texto ter algumas características, não só no que respeita à estrutura interna, como também ao próprio dialeto literário, que é um pouco complexo, como vocês veem aqui nesta indicação de Bottego e Kremer, que foram os seus tradutores originais. Portanto, é de facto um dialeto literário que causa bastantes dificuldades na percepção, na nossa compreensão do texto. Não obstante, sabemos a datação deste texto. Este texto está datado do século XVIII a.C., mais concretamente a época ao tempo de Hammurabi, portanto uma das épocas áureas da literatura na Mesopotâmia, e conseguimos também perceber e identificar o argumento principal, que tem a ver com o facto de estar a deusa guerreira ter de ser controlada. Portanto, viviam-se, segundo o poema, tempos de paz, pelo que a belicosidade da deusa, a belicosidade incontrolada, configurava uma ameaça à ordem cósmica. E depois desta introdução inicial, vamos agora focar-nos no poema na epopeia de Gilgamesh, e nas primeiras 2 tabuinhas. Portanto, após umas linhas introdutórias à epopeia profundamente elogiosas à figura de Gilgamesh, portanto o texto inicia Gilgamesh, the one who has seen the deep, não é? Aquele que viu o abismo, não é? Que nos alerta já para uma personagem, um herói singular. Logo depois, o tom da narrativa muda e o mítico rei de Uruk é, no fundo, alvo de uma censura
por parte do redator, no sentido em que se indica que ele descurou os seus deveres governativos, promovendo o caos entre os habitantes da sua cidade, nomeadamente através de atos bélicos ilegítimos, como nos indicam estas linhas da narrativa agora expostas no slide. Portanto, Gilgamesh gera um tumulto constante entre os seus habitantes, a desordem é contínua e, como tal, é a própria população da cidade que pede aos deuses uma intervenção e os deuses então engendram um plano com vista a corrigir o comportamento, que não é um comportamento expectável a um governante, o comportamento então de Gilgamesh. Desta forma, e a pedido do deus Anu, o chefe do panteão, a pedido então do deus Anu, a deusa Aruru, associada à criação, tem a função então de criar um homem em tudo equivalente a Gilgamesh a partir da matéria usada na criação, ou seja, a argila. Portanto, como nós conseguimos ler aqui nestas linhas, now create someone for him to match the ardor of his energies. E esta frase é importante, let them be regular rivals. Portanto, ele cria, os deuses, criam um homem que seja capaz de rivalizar com Gilgamesh. E a narrativa, então, segue descrevendo Enkidu. Enkidu vem à existência com o intuito muito específico de defrontar e de controlar o rei do Uruk, de controlar Gilgamesh, e ele é descrito como tendo pelos sobre, tendo o corpo todo coberto de pelos, reflexo da sua força primeva indomável. Portanto, Enkidu, na altura em que ele é criado, convive com os animais na estepe, afirmando-se ainda nesta altura da narrativa como um homem não civilizado. E, seguidamente, a narrativa foca, então, todo o processo, não vamos ver aqui ao pormenor, mas todo o processo de transformação do próprio Enkidu no sentido de o tornar um homem civilizado, não é? Portanto, o próprio Enkidu passa por um processo de transformação que o pode equivaler a Gilgamesh. E depois então, já desta transformação, ele segue para o Uruk e dá-se o confronto com Gilgamesh. Nesta altura, o leitor espera naturalmente um confronto de titãs, e é assim de facto que ele é descrito, o confronto entre Gilgamesh e Enkidu, mas a verdade é que após um primeiro embate, onde, como a narrativa descreve, até os muros da cidade de Uruk tremeram, não é? Portanto, dois gigantes, dois iguais em força. Depois deste primeiro embate, a verdade é que eles, Gilgamesh e Enkidu, constatam a sua equivalência, não é? Constatam que são iguais e então, como diz esta última linha aqui deste passo, then they grasped one another, abraçaram-se e deram as mãos. Esta expressão de dar as mãos é muito comum na literatura acádica, sobretudo até na literatura mais diplomática, na epistolografia, aliás, e com o sentido de estabelecer uma aliança. Portanto, eles tornam-se então dois aliados e passam de inimigos a companheiros. Para a audiência desta narrativa, pode parecer estranho que o duplo criado para castigar um monarca desviante se torne subitamente um companheiro íntimo. E neste momento, de facto, e por via do abraço, o duplo parece fundir-se com o próprio, tornando-se quase uno, sendo que eles não são, doravante, o eu e o outro, mas sim dois iguais, equivalentes em força, em capacidade e em vontade. A rivalidade parece anular-se neste ponto da narrativa e o plano divino parece ter falhado nos seus intentos. Mas, como sabemos, os desígnios divinos são insondáveis.
E ao longo das tabuinhas seguintes, Gilgamesh e Enkidu vivem numerosas aventuras, adensando essa sua relação de companheirismo, mas as aventuras e os desafios à ordem divina são constantes e têm o seu momento mais crítico quando Gilgamesh e Enkidu matam o touro celeste enviado pelo deus Anu. Neste momento, os deuses decidem então travar esta sensação de omnipotência que Gilgamesh e Enkidu têm, e para tal, como há pouco disse, na 7ª tabuinha, os deuses decidem-se pela morte de Enkidu. Enkidu, portanto, sofre este castigo divino, deixando o herói de Uruk completamente devastado. A união entre ambos é então quebrada através da morte, e a consciência de um eu e de um outro espalha-se novamente e de forma crua no corpo morto do duplo. E Gilgamesh percebe também ele, ao olhar para o seu amigo, que é mortal. Portanto, a viagem agora transforma-se numa jornada profundamente existencial, durante as próximas tabuinhas, em que Gilgamesh procura então a imortalidade. E será no fim desta demanda, ao perceber a inexorabilidade da morte, que Gilgamesh compreende, no fundo, o sentido da sua existência. Viver em ordem e, no seu caso específico, governar em ordem também, pois tal permitiria ser lembrado na perpetuidade da memória. Portanto, a imortalidade que Gilgamesh, no fundo, ganha é conseguir ter um nome imortal através das suas ações e através do seu bom governo. Portanto, o governante que se desviou regressa então à sua cidade e regressa então ao cumprimento da sua missão, da missão que os deuses lhe tinham incumbido, restaurando a ordem no plano terreno. Portanto, nós temos na epopeia vários ciclos diferentes, um que se apresenta como uma ameaça de caos, com um governante despótico que gera o pânico entre a população. Os deuses decidem então criar um duplo para o conter, e finalmente a restauração da ordem dá-se quando o governante, quando Gilgamesh se transforma através da morte do amigo e percebe de facto o seu papel, a sua verdadeira natureza e a sua verdadeira missão no mundo, que é governar segundo a vontade divina. E passamos agora então ao outro poema. Obrigada. Então, à semelhança do que se passa no texto épico, também aqui nesta narrativa, o poema da Amgushaya abre com uma introdução panegírica à deusa Ishtar, onde a sua força, a bravura, a atividade desconcertante da guerra que ela domina, a astúcia que ela apresenta na elaboração de estratagemas são exaltados. A referência também à sua festa e à sua dança, que ela, deusa, efetua perante outros deuses e perante os reis, e que lhe permite mesmo enfrentar os combatentes, aparece várias vezes nesta secção laudatória inicial, e é talvez nesta referência a esta dança/festa que se encontra a explicação para o epíteto da Amgushaya, que lhe é atribuído na tabuinha 2, já que em termos etimológicos o mesmo aponta para uma ideia de movimento ritmado e rodopiante, que segundo Jean Bottero pode evocar a atividade bélica. Ora, depois desta longa exaltação a Ishtar, a guerreira, aparece-nos o deus Enkié, descrito como mostrando preocupação por esta faceta marcial da deusa, aparentar descontrolo. Como vêem, Enkié diz que está assustado, é-nos dito que Enkié está assustado, que está mesmo enraivecido, perturbado, não é, com a atitude da deusa. Então, este deus decide agir, mas uma lacuna de cerca de 45 linhas impede-nos de perceber os primeiros passos da sua ação. Quando é possível retomar o texto, Enkié descreve possivelmente à Assembleia Divina as características de uma nova criatura, que se afirmaria como equivalente à deusa. Recebendo a aprovação da Assembleia Divina, o Deus molda a partir do barro
Saltu, a discórdia. E tal como Enkidu, a descrição desta dupla sublinha a sua força primeva indubável, existindo de novo referências ao cabelo rebelde. Na segunda tabuinha encontramos Ishtar, que, ao tomar conhecimento da existência de Saltu, começa por enviar o seu coadjuvante divino, o deus Nishumbur, ao seu encontro. A missão de Nishumbur é claramente ver Saltu e poder contar então a Ishtar quem é esta figura, como é que esta figura se apresenta. Ora, Nishumbur cumpre a sua tarefa, claro, e reporta à sua deusa a figura que encontrou. E note-se como a sua descrição equipara-se à forma e à descrição da própria deusa Ishtar. Saltu é poderosa, é majestosa, é espantosa, terrível, intimidadora, provoca gritos na batalha. O próprio Nishumbur parece algo perturbado pela visão da dupla da deusa a quem serve. Por seu lado, ao receber estas informações, Ishtar reage, parecendo preparada para confrontar esta figura que é a sua dupla e cuja existência a ameaça. A rainha dos céus e da terra, como tantas vezes é apelidada na literatura, aqui a maior entre os deuses, está claramente a reagir de forma ativa à presença da dupla. Infelizmente, a narrativa encontra-se de novo profundamente fragmentada, pelo que não é possível recuperar aquilo que terá sido o encontro entre Ishtar e a sua dupla. Quando é possível retomar, encontramos Ishtar, agora designada com o epíteto da Agushaya, a interpelar diretamente o criador da dupla, o deus Enki-Ea. E diz-lhe, reparem o tom e as palavras usadas: "Why did you create Saltu against me? The daughter of Ningal", ou seja, ela própria, Ishtar, "is unique." Embora não tenha sobrevivido à descrição direta do confronto, podemos depreender por estas palavras que Ishtar não ficou satisfeita com o seu resultado. Ao contrário de Gilgamesh, a deusa não deseja conciliação, ou mesmo podemos dizer uma assimilação da sua dupla opositora. O que Ishtar deseja é continuar a ser única. Daí o pedido veemente que fazem aqui. Saltu deve regressar ao seu covil, ou seja, deve ser destruída. Ao responder-lhe afirmativamente, o sábio deus Enki-Ea assume ter cumprido o seu propósito: controlar o caráter feroz da deusa, repreendendo-a com uma derrota perante uma força indomável e equivalente de uma criatura que ele próprio criou. As últimas linhas do poema da Agushaya apresentam ainda a tal referência a Hammurabi, que nos permite identificar uma datação precisa para esta cópia. Porém, encontramos nesta referência um outro propósito. Como sabemos, o reinado de Hammurabi foi marcado por uma forte expansão territorial, onde a guerra, naturalmente, tomou um lugar central. Ora, o ideário mesopotâmico em relação à guerra, como em qualquer outro aspecto do cotidiano, baseava-se na necessidade da legitimação e apoio dos deuses no campo de batalha. Assim, se o reinado de Hammurabi deteve uma forte componente marcial, naturalmente a grande guerreira, a deusa Ishtar, esteve mais ativa, acompanhando os exércitos, acompanhando o próprio rei na batalha rumo à vitória. Porém, quando a paz foi restaurada, o descontrole guerreiro de Ishtar tornava-se ameaçador. Já não era necessária a sua violência, a sua belicosidade, pelo que a intervenção divina, no sentido de controlar os seus ímpetos, tornou-se imperativa. E é por isso que Enki-Ea foi obrigado a agir, é por isso que ele criou a Saltu, a dupla. A existência de Saltu obrigou Ishtar a confrontar-se consigo própria e a acalmar o seu coração. No fim, a ordem cósmica foi restaurada, tal como foi igualmente restaurada na epopeia de Gilgamesh. Ora, e para terminar, vejamos então os paralelismos e as diferenças na relação dos protagonistas com os seus duplos. Em ambos os casos, e embora as narrativas se iniciem com elogios aos protagonistas, é salientado como tanto Gilgamesh como Ishtar representam uma ameaça à ordem, sublinhando-se o descontrolo na esfera da atividade bélica. Para controlar estas ameaças, os deuses veem-se obrigados a intervir, e assim, nos dois casos,
novas criaturas são moldadas, a partir do barro, com características que em tudo se equiparam à dos protagonistas. Temos assim a existência de duplos, de cariz primevo e marcial, que servem como meio para controlar quem ousa contra a ordem cósmica. Note-se ainda que, enquanto produtos da agência divina, Enkidu e Saltu são moldados por divindades tradicionalmente ligados ao processo criativo. Aruru, uma deusa ligada ao princípio da maternidade e que está presente em alguns relatos antropogónicos, e o próprio Enki-Ea, o deus sábio que nos relatos conhecidos da antropogonia decorrentes da Mesopotâmia preside sempre à criação da humanidade. Assim, há no processo de criação de Enkidu e Saltu uma espécie de evocação da antropogonia. E aqui devemos ter em atenção o significado do uso do barro num e noutro processo. Tal como a humanidade é mortal, também estes duplos são mortais. Eles existem com uma função definida e finita. Obrigar o indivíduo a confrontar-se eternamente para, prescrutando o seu íntimo, encontrar o caminho da ordem que a mentalidade mesopotâmica tanto prezava e almejava. Assim, neste encontro interno com o seu duplo, ou seja, consigo próprio, o indivíduo pode passar por um processo de assimilação ou alienação. No poema da Aguchaia sobressai claramente a alienação, já que estar parece não conseguir lidar com a existência da sua dupla, que se afirma como uma outra que ameaça. Assim, a deusa exige que Saltu seja destruída. Por seu lado, na epopeia de Gilgamesh, Enkidu parece completar a existência do herói, sendo que ambos se assimilam num abraço íntimo que permite que partilhem aventuras como se fossem um só. No entanto, como sabemos, também Enkidu teve de morrer. Estes dois episódios antitéticos na forma como estas duas figuras, e repare-se, Gilgamesh, um rei, mítico rei, semideus, e Ishtar, uma das deusas maiores do panteão mesopotâmico no tempo longo. Portanto, a forma como estes episódios antitéticos faz com que os protagonistas lidem com os seus duplos, mas são paralelos na formação e mortalidade dos próprios duplos. E isto parece indicar que, em termos ontológicos, os mesopotâmios advogavam que o ser humano devia enfrentar-se e desafiar-se, aprendendo com este encontro íntimo a identificar a sua duplicidade, mas vincando sempre uma unicidade na sua existência. De uma forma ou de outra, assimilando ou alienando o seu duplo, o indivíduo sairá sempre deste processo transformado, apaziguado e profundamente mais conhecedor. Obrigada.